muito importante. E para mim a importância não é sobre ideologia nem política. Obviamente nossas revelações, nosso jornalismo tem um aspecto político muito importante, mas para mim esse evento é mais sobre isso, é sobre uma imprensa livre, uma liberdade da imprensa. Obviamente, desde o começo da nossa reportagem, tinha uma tentativa em vários aspectos para punir nosso jornalismo, para suprimir nosso jornalismo, para intimidar nossa equipe. Então, para mim, nossa luta era, obviamente, muito sobre as revelações jornalísticas que conseguimos fazer, mas, muito além disso, nossa luta, desde o começo, para nós, era sobre uma defesa da democracia. E o princípio que nós temos ainda uma imprensa livre, e é isso para que nós estamos lutando, e para mim o evento é sobre isso. Então, de novo, muito obrigado para todos os organizadores para esse evento, que é muito importante, e obrigado a todos vocês. Perguntas? Não? Vamos começar o ato. Lúcia, do Viu Mundo. Tudo bem? Eu queria que você comentasse. Hoje nós estamos num evento onde tem jornalistas, enfim, no sindicato, ABI, enfim, os centros acadêmicos, fazendo um ato em defesa da democracia, em defesa do jornalismo e da liberdade de expressão. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você recebeu as entrevistas durante o Roda Viva. Eu sei que tinha muitas pessoas zangado sobre naquela entrevista, e foi muito estranho para mim, porque geralmente eu sou a pessoa que está zangada com todos os jornalistas, e naquele momento eu estava quase defendendo os jornalistas contra o público muito cheio com raiva. E eu entendo muito bem porque pessoas estavam zangadas, porque eu fiquei lá 90 minutos sem pergunta nenhuma quase sobre o conteúdo do nosso jornalismo. E obviamente estamos trabalhando 4 meses para revelar informação crucial sobre os políticos mais poderosos deste país, e pessoas queriam ouvir uma discussão sobre as consequências do nosso jornalismo, e eu entendo isso muito bem. Por outro lado, também eu entendo, como eu disse poucos minutos atrás, que para mim o que estamos fazendo era sempre sobre mais do que só essas revelações específicas. Não tem uma cultura aqui no Brasil para esse tipo de jornalismo. E eu, não sei, passei para a mesma experiência na reportagem do Snowden. Publicamos artigos muito importantes sobre como os Estados Unidos e seus aliados estão invadindo a privacidade das pessoas. E 2 dias depois, um artigo muito complexo, muito importante, que trabalhamos 3 semanas para publicar, todos os jornalistas também queriam perguntar por que Edward Snowden está na Rússia. Isso mostra não que ele é um espião, e por que você tem o direito para publicar documentos segredos do governo. Então, eu entendo que o processo jornalístico, nosso processo editorial e questões sobre jornalismo é muito importante. Eu queria essa oportunidade para responder para críticas, para perguntas que eu sei muitas pessoas têm sobre o tipo de jornalismo que estamos fazendo, e pronunciar nossos princípios que estamos usando para o jornalismo em defesa da imprensa livre. E também acho que eu fui tratado muito respeitoso, muito justo, muito ao contrário outras entrevistas que eu fiz em outros países, onde eu tinha a oportunidade e muito espaço para discutir o conteúdo do nosso jornalismo, que eu fiz várias vezes. Então, eu não sei, eu estava mais ou menos feliz com a entrevista, tinha um pouco surpresa sobre a raiva contra os jornalistas na Roda Viva, mas como eu disse, também entendo por que essa raiva existia. Glenn, boa noite. Sou Maiara, do Brasil de Fato. Primeiro, obrigada pela presença. Queria entender como que vocês no Intercept têm avaliado a recepção da opinião pública sobre a Vaza Jato. E aí falando não só desse campo mais progressista e já da militância que acompanha, mas se os vazamentos têm conseguido furar a bolha. Qual a receptividade que vocês têm sentido? Só um minuto, deixa a gente colocar na mesa o microfone, porque tá... Ok. O microfone aqui. Não, os nossos aí.
Não dá para aumentar. Isso, a caixa ali tá ruim. É engraçado porque isso também me lembra muito sobre a reportagem do Snowden. Quando eu recebi o arquivo na primeira instância, eu pensei, meu Deus, esse material vai explodir o mundo, vai ser a reportagem o maior na história do jornalismo nos últimos 10 anos. E logo antes de publicarmos o primeiro artigo, tinha muitas dúvidas. Na realidade, pessoas vão se importar sobre isso, ou eles vão reagir, já sabemos que o governo norte-americano estava espionando de todo mundo, não nos importamos. Então você nunca sabe que vai ser um impacto. E eu passei por o mesmo processo aqui. Quando recebi esse arquivo, eu pensei, meu Deus, finalmente pessoas vão entender o rosto de verdade do Sergio Moro e Deltan Dallagnol e Lava Jato, e como alguém que defendi a Lava Jato no passado, eu estava chocado, para ser honesto, como advogado, como jornalista. Então eu achei que o impacto vai ser enorme. Mas também eu sabia que Sergio Moro tem uma imagem que foi construída durante os últimos 5 anos, quase com o apoio de toda a mídia aqui, exceto a mídia independente, e que vai ser muito difícil para mudar a opinião pública. Mas acho que Leandro deve falar um pouco sobre isso também. Mas para mim, eu tenho muita surpresa que a reação era mais forte do que eu estava esperando. O fato que depois do primeiro mês tem pesquisas mostrando que a opinião pública sobre Sergio Moro estava mudando, não vou falar radicalmente, mas de uma forma bem significativa. Também quem me surpreendeu mais do que tudo era a reação do que o grande mídia aqui no Brasil, inclusive os aliados mais importantes do que Sergio Moro. Na primeira semana, depois da primeira semana, Estadão, na Quarta Capital, Estadão do São Paulo disse que essas revelações são tão graves que Sergio Moro deveria renunciar ao seu cargo público e Deltan deve ser afastado. E o fato que a revista Veja é nossa parceira jornalística denunciando Sergio Moro. Se alguém tivesse dito para mim 4 meses atrás, você vai trabalhar como parceiros com a revista Veja contra Sergio Moro denunciando Lava Jato, eu acreditaria que essa pessoa é louco, mas isso está acontecendo. Então, eu acho que com certeza, obviamente, ainda ele é o ministro da Justiça, ainda Deltan é o coordenador do Lava Jato, exatamente como ainda o NSA está funcionando depois da reportagem do Snowden, mas a opinião pública mudou e várias coisas mudaram também. O Sergio Moro é uma figura muito, muito, muito mais fraca agora do que 4 meses atrás, sem dúvida nenhuma. Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres. Eu queria retomar um pouquinho, porque a denúncia é muito forte, a opinião pública está sendo impactada por isso, mas aparentemente as instituições não respondem. Exatamente isso que você falou, quer dizer, o Moro continua lá, o STF finge que não está acontecendo nada. E, no entanto, a gente já teve outras denúncias, o próprio Watergate, que levaram a um cataclisma institucional. Você tem expectativa de que a democracia ou as forças democráticas consigam, de fato, impor o respeito à Constituição de 88, que você sempre menciona? Olha, eu quero... Esse exemplo do Watergate é muito interessante, porque, na realidade, as denúncias do Washington Post começaram sendo publicado em 1971. E tinha muita evidência que não só o governo Nixon, mas o presidente mesmo era não só corrupto, mas criminoso. Todo mundo sabia disso. E na eleição em 72, ele ganhou com uma margem enorme. Ele matou, foi um massacre contra a esquerda. E foi só depois, acho que 22, 23 meses, quando o escândalo começou finalmente, ele foi forçado para renunciar. Essas instituições são fortes. E a imagem do Sergio Moro, como eu disse, foi construída durante muitos anos. Ele não vai ser destruído
depois de 3 meses das revelações. Precisamos ter paciência. Eu, às vezes, penso a mesma coisa. Como Sérgio Moro pode ainda ser ministro da Justiça quando você olha para tudo que revelamos sobre ele, como ele é tão corrupto, que ele vai quebrar qualquer lei, que ele é ministro da Justiça. Mas, por outro lado, eu entendo que mudanças políticas acontecem lento, sempre, e talvez não temos uma mudança tão dramática como ele sendo forçado para renunciar, mas como eu disse, tem mudanças bem importantes, com certeza. Bom, Glenn, Leandro, queria fazer a pergunta para vocês dois, queria também a opinião do Leandro. Os materiais que vocês publicaram apresentou um conluio dentro da justiça brasileira para o aprisionamento para manutenção e retirada do ex-presidente Lula da última disputa eleitoral. O Lula não é só ele, né? Ele acabou representando no Brasil a construção de um projeto político que em partes permitiu inclusive pessoas como eu de entrar na universidade. É possível, diante dos materiais que vocês viram, que vocês acompanharam, do que vocês leram, também afirmar que que ali existia um pacto também para a manutenção de privilégios, para a manutenção de uma determinada exclusão social no Brasil. E aí eu queria fazer a outra pergunta, que é o papel do jornalismo para vocês na defesa desses grupos sociais marginalizados e em defesa da democracia. Seu nome? Meu nome é Pedro Borges. Alma Preta. Eu sou do Alma Preta e agora eu vou gravar vocês dois. Bom, cara, essa semana saiu a notícia de que os últimos, acho que 14 ou 15 pessoas que foram presas na famosa festa da milícia no Rio de Janeiro foram consideradas inocentes. Para quem não lembra e para quem não tá ligado no que aconteceu, no ano passado a polícia estacionou 2 ônibus na frente do baile funk no Rio de Janeiro, mandou todas as mulheres embora e prendeu 159 pessoas sem individual o crime de cada um deles, indiscriminadamente jogou na cadeia. No mesmo dia. Nós fizemos reportagens e eu posso dizer com o maior orgulho que eu tenho do Intercept Brasil. Nós soltamos essas pessoas. Então essa pauta vai muito além de Vaza Jato. A Vaza Jato é muito importante, mas você acabou de falar a importância que esses outros olhares, essas outras coisas têm no Brasil. E é obviamente que tudo isso é um símbolo, né? Diante de tudo que a gente viu, se você recuperar reportagens que já saíram sobre a turma da Lava Jato, você vai ver que bisavô foi desembargador, que avô era juiz, que o fulano entrou sem concurso, que, sabe, ali existe uma elite jurídica do Ministério Público / Justiça ali sendo protegida e se autoprotegendo. A mim fica cada vez mais claro que foi por interesse pessoal, de quase todos eles ali, dá para excluir pouquíssimos, os arrependidos que a gente vê até agora, como a Jerusa Viecili, que pede desculpas para os familiares do presidente Lula, que é a imagem que eu uso, né? Eles estavam pisoteando em cadáveres no dia que eles estavam comentando sobre a morte do neto, da esposa e do irmão do presidente Lula, né? Não se faz isso com ninguém. Eles não são inimigos dos brasileiros, eles são nossos representantes, para imprimir justiça nesse país. Quem apelida um réu de 9 porque perdeu um dedo trabalhando e quem pisoteia em cima do cadáver de um réu quando morre, não está promovendo justiça, está promovendo qualquer outra coisa. À luz de tudo que nós já publicamos, me parece evidente, enquanto fato jornalístico, que o processo do presidente Lula precisa ser revisto e recomeçado como fato jornalístico. Se as instituições vão agir ou não depende de nós. A gente vai continuar publicando, a gente tem muito material pela frente ainda. Eu só quero fazer uma correção em relação à sua pergunta. Eu acho que tem instituições se movimentando, sim. Eu acho que o STF está se movimentando, sim. E eu acho que as coisas estão acontecendo numa velocidade até rápida para o país que a gente vive e para o escudo social que esses caras criaram para eles próprios. Eles são as pessoas que têm bonecos infláveis na frente do Congresso. Isso é muito grande, gente. A gente não vai derreter isso em 3 meses. Mas acho que a imagem pública deles já foi muito exposta e está muito claro para todo mundo quem são essas pessoas. Fala aí, Glenn, me dá uma moral, pô. Vamos gravar depois a próxima pergunta, porque ele fez muito sobre essa pergunta. Tá bom, a gente grava depois. Vou chamar aí. Vai falar? Pode. Nós estamos com mais de 900 pessoas nos esperando no auditório. Você levantou a mão, seria a última pergunta, pode ser? Rapidinho. Tudo
bem? Glenn e Leandro, o que mais vem por aí? Desculpe, é atrás de você. Ah. Desculpe. Pode ser duas que essa a gente não vai responder. Só para eu concluir a pergunta, tá bem? É a última pergunta para a gente. São mais de 900 pessoas nos esperando. Tá, eu queria falar de forma geral, já que o ato é também pela democracia, pela liberdade de imprensa, como vocês avaliam o estado da liberdade de imprensa atualmente no Brasil, com um presidente que fala bastante pela própria conta da rede social, também com o fenômeno das fake news, enfim, como que vocês entendem que anda a liberdade de imprensa no Brasil hoje, vocês que trabalham com jornalismo investigativo, e a imagem pública do jornalista, como anda? Eu acho que é muito interessante, às vezes um direito precisa ser atacado antes as pessoas estão prontas para defender isso. E eu acho que é bem interessante nos Estados Unidos, por exemplo, quando Trump foi eleito, que todo mundo estava falando que a democracia norte-americana está em perigo, está em risco, porque ele é um cara autoritário. E para mim, a democracia nos Estados Unidos agora é mais forte, não quero falar do que nunca, mas do que nas últimas décadas. Por quê? Porque a reação da mídia norte-americana contra Trump, o judiciário que estava dormindo durante 8 anos, quando o governo do Obama, o governo do Bush estava quebrando a lei o tempo todo, de repente acordou. Os cidadãos protestando, prestando muito mais atenção para o político, está estimulando as instituições da democracia, fortalecendo, e acho que eu tenho mais optimismo sobre a democracia nos Estados Unidos do que nunca. Eu acho que estamos vendo... Está bem? Tudo bem? A imprensa sendo atacada. Foi uma escada. Tudo bem a pergunta? Quebrou realmente? Importante é o prejuízo. Então, eu acho que estamos vendo a mesma coisa aqui, por exemplo, no evento no Rio, no evento aqui, está mostrando o fato que tem muitas organizações que não são políticas, mas são associações de advogados, de jornalistas, a sociedade civil, que está se unindo em defesa da nossa liberdade da imprensa. A mesma coisa com a grande mídia. Eu criei Notícia Brasil em 2016, por quê? Porque estava uma crítica muito dura da grande mídia aqui no Brasil. Mas aqui, agora, com esse material, quase a mídia total, com uma exceção, Globo, está apoiando a gente, trabalhando com a gente, reportando as revelações de uma forma muito séria, muito grave. Então, obviamente, quando você tem um presidente que está falando durante 30 anos que ele não está em favor da democracia, que ele acha que o ditador militar é uma forma do governo melhor do que a democracia brasileira, todos os direitos constitucionais são em dúvida, são um risco. Mas, por outro lado, eu acho que a reação para essa ameaça também é mais forte do que nunca. E uma grande parte da nossa estratégia, desde o começo, era exatamente isso, para estimular uma reação em defesa da democracia e mostrar que pessoas não têm que ter medo desse governo, do partido do presidente e o movimento dele. E eu fui inspirado para muitas pessoas mostrando coragem antes nós começamos isso, e nós queríamos inspirar outras pessoas para fazer a mesma coisa, e acho que estamos vendo isso com essa semana, com a tentativa da censura do prefeito do Rio de Janeiro. A reação foi muito forte dentro dos tribunais, nas redes sociais. Então, estamos vendo uma resistência muito forte e está me dando muito optimismo sobre uma imprensa livre e sobre a democracia brasileira, apesar do fato que, obviamente, tem um movimento muito forte que está fazendo uma guerra contra os princípios da democracia. Tem uma coisa importante, só para complementar, que eu acho importante falar. A gente fala muito pouco disso, então eu acho que é um ambiente
legal da gente contar isso. Depois que isso tudo começou, a nossa vida, principalmente da redação, mudou bastante, né? E não é jamais segredo para ninguém que a gente está andando com segurança, etc e tal, porque realmente as coisas escalaram de um jeito que a gente realmente não imaginou que fossem escalar. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte: 100% das pessoas que me abordaram, desde o dia 9 de junho até hoje, vieram nos agradecer. 100%. Talvez as pessoas que não queiram exatamente nos agradecer não tenham esse ímpeto de vir falar pessoalmente, ou não tenham coragem, ou eventualmente ver que a gente está com segurança e não toma essa iniciativa. Eu posso imaginar que muita gente passa pela gente na rua e não gosta da gente e fica olhando torto, isso acontece todos os dias. Mas as pessoas vêm agradecer, pessoas dos mais diferentes tipos que você possa imaginar, sabe? De, sei lá, do médico ao atendente da padaria, do cara do Uber até a galerinha da faculdade que vem falar com a gente. Todo mundo vem falar: o que vocês estão fazendo é muito importante, é muito grande, sabe? Essa semana uma senhora falou pra mim assim: vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo, e vocês só vão ter ideia daqui a muitos anos. E realmente eu acredito nisso. Eu acho que as pessoas estão realmente olhando para isso, tirando as paixões políticas que são comuns e normais, a gente aceita, é do jogo, mas eu acho que realmente tem gente olhando e falando: cara, eu acho que isso é uma coisa realmente grandiosa, corajosa, precisava ser feita e está sendo feita. Então eu acho que isso é importante para mostrar também como tem uma reação, como o Glenn falou, existe uma reação social, as pessoas não estão esperando acontecer, as pessoas estão realmente reagindo, e talvez elas precisavam de um ataque muito grande àquilo que a gente nunca imaginou que fosse perder de novo, que é a nossa liberdade de falar, a nossa liberdade de se expressar, a nossa liberdade de pensar o que a gente quiser, a liberdade de ser quem a gente é. As pessoas achavam que não iam mais perder isso, né? Parecia que o Brasil estava consolidado, que essas coisas eram conquistas do passado, que a gente tinha que caminhar para frente. E não, a gente está vendo que é muito rápido perder, é muito fácil. A gente pode perder coisas com decreto, na mão de umas pessoas completamente malucas, alucinadas, com poder na mão. Então é hora de juntar realmente quem não está afim de perder essas coisas. E a gente não está afim de perder essas coisas, e eu acho que boa parte do povo brasileiro entendeu que se perder, a vida de todo mundo vai ficar pior. Pessoal, só antes de concluir, então, para quem não me conhece, eu sou Paulo Zoc, sou presidente do Sindicato Jornalista aqui de São Paulo e vice-presidente da FENAGE. A gente organizou, junto com outras entidades, né, a ABI, Instituto Herzog, os centros acadêmicos, esse ato em defesa da liberdade de imprensa. Queria dizer para vocês que o nosso sindicato, porque nós estamos aqui entre jornalistas, é importante ter consciência disso, faz 4 anos que esse sindicato denuncia a Lava Jato por violação do sigilo de fonte, por violação de princípios democráticos do devido processo legal. E esse ato hoje ele vem aqui coroar essa atitude, essa atividade, essa discussão de defesa da nossa profissão. Então alerto vocês que é fundamental o engajamento para que a gente defenda as prerrogativas da nossa profissão, o exercício do jornalismo. Então digo isso é o móvel para esse sindicato pensar e ajudar a organizar esse ato. E digo para vocês, o sindicato nosso precisa que as pessoas se somem a ele. Então, como nós estamos aqui entre colegas, então faço esse apelo para vocês. Filiem-se ao sindicato, quem não é sindicalizado. A gente precisa ter um sindicato que se sustente e que tenha papel ativo na defesa das condições materiais da nossa categoria e na defesa das prerrogativas profissionais e da democracia. Ok? É isso mesmo. Vamos lá, então?